Gente, o clima em A Fazenda 17 simplesmente explodiu. O barraco da vez envolveu nada mais, nada menos que Rei e Carol, e o que era para ser só uma provocação acabou virando uma confusão daquelas, com gritos, empurrões e até cusparada no meio da briga. Você vai entender tudo o que rolou agora, tintim por tintim, mas antes, já deixa o seu gostei para fortalecer o canal, e se é novo por aqui, se inscreve, porque aqui você não perde nenhum babado de A Fazenda, combinado? Pois bem, tudo começou durante a manhã, quando os peões estavam na cozinha organizando o café. Rei, que já vinha se estranhando com Carol há alguns dias, resolveu alfinetar. Ela chegou falando em voz alta, daquele jeitinho provocador, dizendo que tem gente que só aparece quando a câmera tá ligada. Adivinha para quem foi o recado? Exatamente, para Carol, que na hora soltou um olhar atravessado, mas tentou se controlar. Só que o tom foi subindo. Rei continuou, dizendo que alguns aqui vivem de fingir que são santinhos, mas na hora do voto viram bicho. Carol, que já estava com sangue fervendo, respondeu na lata. Fala logo meu nome, Rei. Tu gosta é de palco, né? A partir daí, pronto, a confusão estava feita. Rei se aproximou, cruzou os braços e disparou. Tu se acha demais, Carol. Vive bancando a vítima, mas aqui dentro todo mundo já te sacou. Carol retrucou gritando. Vítima é o que tu tenta ser toda semana para escapar da roça. Tu é falsa, Rei. A fazendeira da semana, que estava ali perto, tentou intervir, mas não adiantou. Rei se exaltou, começou a gesticular, no momento de pura tensão, acabou cuspindo na direção de Carol. Foi nesse instante que o caos tomou conta da sede. Carol ficou completamente fora de si. Ela partiu para cima, precisou ser contida pelos colegas, e o grupão inteiro começou a gritar. Alguns peões tentavam separar, outros só assistiam, chocados. Dá para ver que o clima ficou insustentável. Minutos depois, a produção cortou o áudio por alguns segundos, e quando as câmeras voltaram, Carol já estava chorando no quarto, dizendo que não ia aceitar esse tipo de desrespeito. Enquanto isso, Rei ficou na varanda, rindo e dizendo que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E claro que isso dividiu totalmente a casa. O grupão, que antes fingia estar neutro, acabou ficando contra Rei. Até quem era mais próximo dela começou a se afastar, dizendo que passou do limite. Parece que, nos bastidores, a produção chegou a chamar as duas para conversar, e Carol teria pedido para sair, mas foi convencida a ficar. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Muitos peões comentaram que Rei poderia ser punida por cuspir, o que é considerado uma agressão em várias situações dentro do reality. Enquanto isso, o público aqui fora foi à loucura nas redes sociais. O nome das duas foi parar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Metade da galera pedindo expulsão da Rei, e a outra metade dizendo que Carol provocou e mereceu ouvir umas verdades. Mas a verdade é que o clima dentro da fazenda ficou completamente insuportável. E para piorar, na noite seguinte veio a formação da roça, e quem acabou indo direto pro banquinho? Sim, Carol. Mesmo depois de todo o barraco, o grupão se articulou e jogou ela na berlinda, alegando que ela é difícil de conviver e gosta de se vitimizar. Carol ficou sem chão. Disse que não esperava tamanha falsidade e que agora tá vendo quem realmente é quem dentro do jogo. Rei, por outro lado, ficou se achando. Na cozinha, ainda soltou essa. O público tá vendo, amor. Aqui o jogo é para quem tem coragem, não para quem se esconde atrás de drama. E soltou uma risada debochada que deixou até os aliados desconfortáveis. Desde então, Carol anda mais isolada. Ela tem conversado apenas com 2 ou 3 peões, dizendo que vai voltar da roça para fazer o grupão tremer. E do outro lado, Rei continua provocando, soltando indiretas e dizendo que quem cospe, cospe porque não engole mais falsidade. Olha o nível da confusão. Mas o público não perdoa, né? Nos comentários das redes, tem gente dizendo que Rei se perdeu completamente no jogo, que o poder subiu a cabeça e que a cuspida foi o fim da linha para ela. Outros acham que Carol tá fazendo cena para se vitimizar e ganhar apoio aqui fora. Ou seja, o fogo no feno tá garantido, e ninguém sabe o que vai acontecer na próxima roça. Agora, o que todo mundo quer saber é, será que a Record vai tomar alguma atitude? Porque cuspir, mesmo que não pegue diretamente, é visto como um gesto grave de desrespeito. Nos realities anteriores, já teve gente que foi punida por muito menos. Então, fica a dúvida, será que Rei vai continuar impune ou o público vai cobrar uma resposta? O certo é que, depois desse episódio,
a fazenda nunca mais vai ser a mesma. A casa tá rachada, o clima é de Guerra Fria, e a próxima festa promete ser de pura tensão, com olhares atravessados e talvez mais um barraco no horizonte. E você, de que lado está? Do lado da Carol, que foi provocada e acabou sendo humilhada? Ou da Rei, que disse o que pensa e não mede as consequências? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber o que o público tá achando dessa treta. E claro, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa novela rural chamada Fazenda 17. Porque, meu amigo, se teve cuspida, gritaria e falsidade, é sinal de que o fogo no feno ainda tá só começando. Gente, o clima em A Fazenda 17 simplesmente explodiu. O barraco da vez envolveu nada mais, nada menos que Rei e Carol, e o que era para ser só uma provocação acabou virando uma confusão daquelas, com gritos, empurrões e até cusparada no meio da briga. Você vai entender tudo o que rolou agora, tintim por tintim, mas antes, já deixa o seu gostei para fortalecer o canal, e se é novo por aqui, se inscreve, porque aqui você não perde nenhum babado de A Fazenda, combinado? Pois bem, tudo começou durante a manhã, quando os peões estavam na cozinha organizando o café. Rei, que já vinha se estranhando com Carol há alguns dias, resolveu alfinetar. Ela chegou falando em voz alta, daquele jeitinho provocador, dizendo que tem gente que só aparece quando a câmera tá ligada. Adivinha para quem foi o recado? Exatamente, para Carol, que na hora soltou um olhar atravessado, mas tentou se controlar. Só que o tom foi subindo. Rei continuou, dizendo que alguns aqui vivem de fingir que são santinhos, mas na hora do voto viram bicho. Carol, que já estava com sangue fervendo, respondeu na lata. Fala logo meu nome, Rei. Tu gosta é de palco, né? A partir daí, pronto, a confusão estava feita. Rei se aproximou, cruzou os braços e disparou. Tu se acha demais, Carol. Vive bancando a vítima, mas aqui dentro todo mundo já te sacou. Carol retrucou gritando. Vítima é o que tu tenta ser toda semana para escapar da roça. Tu é falsa, Rei. A fazendeira da semana, que estava ali perto, tentou intervir, mas não adiantou. Rei se exaltou, começou a gesticular, no momento de pura tensão, acabou cuspindo na direção de Carol. Foi nesse instante que o caos tomou conta da sede. Carol ficou completamente fora de si. Ela partiu para cima, precisou ser contida pelos colegas, e o grupão inteiro começou a gritar. Alguns peões tentavam separar, outros só assistiam, chocados. Dá para ver que o clima ficou insustentável. Minutos depois, a produção cortou o áudio por alguns segundos, e quando as câmeras voltaram, Carol já estava chorando no quarto, dizendo que não ia aceitar esse tipo de desrespeito. Enquanto isso, Rei ficou na varanda, rindo e dizendo que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E claro que isso dividiu totalmente a casa. O grupão, que antes fingia estar neutro, acabou ficando contra Rei. Até quem era mais próximo dela começou a se afastar, dizendo que passou do limite. Parece que, nos bastidores, a produção chegou a chamar as duas para conversar, e Carol teria pedido para sair, mas foi convencida a ficar. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Muitos peões comentaram que Rei poderia ser punida por cuspir, o que é considerado uma agressão em várias situações dentro do reality. Enquanto isso, o público aqui fora foi à loucura nas redes sociais. O nome das duas foi parar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Metade da galera pedindo expulsão da Rei, e a outra metade dizendo que Carol provocou e mereceu ouvir umas verdades. Mas a verdade é que o clima dentro da fazenda ficou completamente insuportável. E para piorar, na noite seguinte veio a formação da roça, e quem acabou indo direto pro banquinho? Sim, Carol. Mesmo depois de todo o barraco, o grupão se articulou e jogou ela na berlinda, alegando que ela é difícil de conviver e gosta de se vitimizar. Carol ficou sem chão. Disse que não esperava tamanha falsidade e que agora tá vendo quem realmente é quem dentro do jogo. Rei, por outro lado, ficou se achando. Na cozinha, ainda soltou essa. O público tá vendo, amor. Aqui o jogo é pra quem tem coragem, não pra quem se esconde atrás de drama. E soltou uma risada debochada que deixou até os aliados desconfortáveis. Desde então, Carol anda mais isolada. Ela tem conversado apenas com 2 ou 3 peões, dizendo que vai voltar da roça para fazer o grupão tremer. E do outro lado, Rei continua provocando, soltando indiretas e dizendo que quem cospe, cospe porque não engole mais falsidade. Olha o nível da confusão. Mas o público não perdoa,
né? Nos comentários das redes, tem gente dizendo que Rei se perdeu completamente no jogo, que o poder subiu a cabeça e que a cuspida foi o fim da linha para ela. Outros acham que Carol tá fazendo cena para se vitimizar e ganhar apoio aqui fora. Ou seja, o fogo no feno tá garantido, e ninguém sabe o que vai acontecer na próxima roça. Agora, o que todo mundo quer saber é, será que a Record vai tomar alguma atitude? Porque cuspir, mesmo que não pegue diretamente, é visto como um gesto grave de desrespeito. Nos realities anteriores, já teve gente que foi punida por muito menos. Então, fica a dúvida, será que Rei vai continuar impune ou o público vai cobrar uma resposta? O certo é que, depois desse episódio, a Fazenda nunca mais vai ser a mesma. A casa tá rachada, o clima é de Guerra Fria, e a próxima festa promete ser de pura tensão, com olhares atravessados e talvez mais um barraco no horizonte. E você, de que lado está? Do lado da Carol, que foi provocada e acabou sendo humilhada? Ou da Rei, que disse o que pensa e não mede as consequências? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber o que o público tá achando dessa treta. E claro, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa novela rural chamada Fazenda 17. Porque, meu amigo, se teve cuspida, gritaria e falsidade, é sinal de que o fogo no feno ainda tá só começando. Gente, o clima em A Fazenda 17 simplesmente explodiu. O barraco da vez envolveu nada mais, nada menos que Rei e Carol, e o que era para ser só uma provocação acabou virando uma confusão daquelas, com gritos, empurrões e até cusparada no meio da briga. Você vai entender tudo o que rolou agora, tintim por tintim, mas antes, já deixa o seu gostei para fortalecer o canal, e se é novo por aqui, se inscreve, porque aqui você não perde nenhum babado de A Fazenda, combinado? Pois bem, tudo começou durante a manhã, quando os peões estavam na cozinha organizando o café. Rei, que já vinha se estranhando com Carol há alguns dias, resolveu alfinetar. Ela chegou falando em voz alta, daquele jeitinho provocador, dizendo que tem gente que só aparece quando a câmera tá ligada. Adivinha para quem foi o recado? Exatamente, para Carol, que na hora soltou um olhar atravessado, mas tentou se controlar. Só que o tom foi subindo. Rei continuou, dizendo que alguns aqui vivem de fingir que são santinhos, mas na hora do voto viram bicho. Carol, que já estava com sangue fervendo, respondeu na lata. Fala logo meu nome, Rei. Tu gosta é de palco, né? A partir daí, pronto, a confusão estava feita. Rei se aproximou, cruzou os braços e disparou. Tu se acha demais, Carol. Vive bancando a vítima, mas aqui dentro todo mundo já te sacou. Carol retrucou gritando. Vítima é o que tu tenta ser toda semana para escapar da roça. Tu é falsa, Rei. A fazendeira da semana, que estava ali perto, tentou intervir, mas não adiantou. Rei se exaltou, começou a gesticular, no momento de pura tensão, acabou cuspindo na direção de Carol. Foi nesse instante que o caos tomou conta da sede. Carol ficou completamente fora de si. Ela partiu para cima, precisou ser contida pelos colegas, e o grupão inteiro começou a gritar. Alguns peões tentavam separar, outros só assistiam, chocados. Dá para ver que o clima ficou insustentável. Minutos depois, a produção cortou o áudio por alguns segundos, e quando as câmeras voltaram, Carol já estava chorando no quarto, dizendo que não ia aceitar esse tipo de desrespeito. Enquanto isso, Rei ficou na varanda, rindo e dizendo que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E claro que isso dividiu totalmente a casa. O grupão, que antes fingia estar neutro, acabou ficando contra Rei. Até quem era mais próximo dela começou a se afastar, dizendo que passou do limite. Parece que, nos bastidores, a produção chegou a chamar as duas para conversar, e Carol teria pedido para sair, mas foi convencida a ficar. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Muitos peões comentaram que Rei poderia ser punida por cuspir, o que é considerado uma agressão em várias situações dentro do reality. Enquanto isso, o público aqui fora foi à loucura nas redes sociais. O nome das duas foi parar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Metade da galera pedindo expulsão da Rei, e a outra metade dizendo que Carol provocou e mereceu ouvir umas verdades. Mas a verdade é que o clima dentro da fazenda ficou completamente insuportável. E para piorar, na noite seguinte veio a formação da roça, e quem acabou indo direto pro banquinho? Sim, Carol. Mesmo depois de todo o barraco, o grupão se articulou e jogou ela na berlinda, alegando que ela é difícil de conviver e gosta de se vitimizar. Carol ficou sem chão.
Disse que não esperava tamanha falsidade e que agora tá vendo quem realmente é quem dentro do jogo. Rei, por outro lado, ficou se achando. Na cozinha, ainda soltou essa. O público tá vendo, amor. Aqui o jogo é pra quem tem coragem, não pra quem se esconde atrás de drama. E soltou uma risada debochada que deixou até os aliados desconfortáveis. Desde então, Carol anda mais isolada. Ela tem conversado apenas com 2 ou 3 peões, dizendo que vai voltar da roça para fazer o grupão tremer. E do outro lado, Rei continua provocando, soltando indiretas e dizendo que quem cospe, cospe porque não engole mais falsidade. Olha o nível da confusão. Mas o público não perdoa, né? Nos comentários das redes, tem gente dizendo que Rei se perdeu completamente no jogo, que o poder subiu a cabeça e que a cuspida foi o fim da linha para ela. Outros acham que Carol tá fazendo cena para se vitimizar e ganhar apoio aqui fora. Ou seja, o fogo no feno tá garantido, e ninguém sabe o que vai acontecer na próxima roça. Agora, o que todo mundo quer saber é, será que a Record vai tomar alguma atitude? Porque cuspir, mesmo que não pegue diretamente, é visto como um gesto grave de desrespeito. Nos realities anteriores, já teve gente que foi punida por muito menos. Então, fica a dúvida, será que Rei vai continuar impune ou o público vai cobrar uma resposta? O certo é que, depois desse episódio, a Fazenda nunca mais vai ser a mesma. A casa tá rachada, o clima é de Guerra Fria, e a próxima festa promete ser de pura tensão, com olhares atravessados e talvez mais um barraco no horizonte. E você, de que lado está? Do lado da Carol, que foi provocada e acabou sendo humilhada? Ou da Rei, que disse o que pensa e não mede as consequências? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber o que o público tá achando dessa treta. E claro, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa novela rural chamada Fazenda 17. Porque, meu amigo, se teve cuspida, gritaria e falsidade, é sinal de que o fogo no feno ainda tá só começando.